Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez entrando com a nossa programação Conhecendo a Liberdade. E é maravilhoso poder estar aqui neste momento levando uma palavra de vitória, uma palavra de vida para a sua vida. E hoje a nossa programação, ela está recheada. Hoje nós vamos começar orando, tem uma palavra da parte do Senhor ao seu coração. Logo mais tem o advogado, pastor e promotor de justiça Heleno Ávila. Também nós temos o idealizador do projeto, o qual nós tivemos lá na UNIT, fazendo a gravação, cobrindo esse projeto. Ele também vai estar falando conosco, o doutor e professor Felipe. E também nós temos quem? Temos ela, a Cássia, que vai estar falando conosco, a advogada. Ela vai estar conversando um pouquinho com você e com certeza você vai entender os seus direitos, onde você procurar os seus direitos e como saber se você tem direito ou não. Então vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Deus, nós te damos graça, nós te louvamos e te glorificamos, te agradecemos por todas as coisas e sabemos que o Senhor é o Deus que está no controle das nossas vidas. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, continua, meu Deus, no controle e abençoando cada um, meu Deus, que está assistindo a nossa programação, visitando os lares, visitando as famílias. Pai, em nome de Jesus, não só agora, no ao vivo, mas mais adiante também, seja pela manhã, pela tarde, pela noite, na madrugada, o qual eles estejam assistindo, que o Senhor, que é o Todo-Poderoso, possa alcançar com vida, com graça e com salvação em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E tem uma palavra abençoada da parte do Senhor para te entregar. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Salmos, no capítulo 23, a Bíblia vai nos dizer: o Senhor é o meu pastor. É o Salmo de Davi, onde ele vai confessar para o Todo-Poderoso quem é Deus para a vida dele. Então ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ei, meu amado, minha amada, você que está aí do outro lado nos ouvindo, quando nós colocamos o Senhor como nosso pastor, por mais lutas que apareçam, por mais lutas que enfrentamos, nós temos a certeza que Ele é o nosso pastor e que Ele jamais vai nos desamparar. Então era o que Davi dizia: o Senhor é o meu pastor. Mesmo que eu esteja passando por lutas, por dificuldades, por angústias, por tristezas ou por alegria, Ele continua sendo o meu pastor. E Ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A Bíblia vai nos dizer que, com certeza, quando nós colocamos o Senhor como nosso pastor, mesmo no dia de tristeza, mesmo no dia de angústia, Ele vai nos dar refrigério na nossa alma. Ele vai nos dar paz interior. Então você, minha amada, talvez você do outro lado, talvez é um dia difícil para você, talvez é um dia de tristeza, um dia de angústia, talvez você está olhando para um lado e olhando para outro e dizendo: eu não sei o que fazer. Mas entrega a tua vida na mão do pastor verdadeiro, na mão do pastor chamado Jesus, e pode ter certeza que Ele vai a pastos verdejantes. Pode ter certeza que Ele vai trazer refrigério ao seu coração, refrigério à sua alma. É como diz lá no livro de João 17, ele já orava pela ali com ele, e ele já fazia a oração sacerdotal por as ovelhas que chegariam até ele de outro pastoreio, de outro rebanho. Então continue orando, continue entregando sua vida na mão do Todo-Poderoso e reflita na palavra do Senhor, sabendo que Ele é o único e verdadeiro pastor. Agora nós vamos com uma palavra com o pastor e advogado Heleno Ávila. Logo após nós vamos com a entrevista com o doutor e professor Felipe, falando um pouquinho do projeto. E logo após nós vamos com a vinheta e vamos estar falando com a Cássia Costa sobre o seu direito. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.
A Bíblia nos conta a história do jovem José, mais conhecido como José do Egito. Este rapaz era duramente perseguido, inclusive pelos seus familiares, pois ele era um homem que temia ao Senhor e não se afastava dos seus caminhos. Mas qual era o segredo de José? Veja, a Bíblia diz no Salmo 1 que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer prosperará, pois não são assim os ímpios, mas os justos. Portanto, há um segredo que você pode disputar, que você pode buscar na palavra, pode ouvir da palavra e pode obedecer à palavra. Este segredo é andar de acordo com os preceitos ensinados por Deus. Deus tem um coração largo e Ele quer te ensinar a viver bem. Portanto, busque na palavra tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Amém? Olá, pessoal, e nós estamos aqui na UNIT e estamos aqui com o idealizador do projeto e hoje nós vamos falar um pouquinho com ele, com o professor Felipe. Nós estamos aqui para falar um pouquinho, se apresenta para o público e nos fala um pouquinho sobre esse projeto novo que está começando. Bem, meu nome é professor Felipe, como a pastora Jo acabou de me apresentar, esse projeto ele emerge da necessidade pública que a fome representa em nossa comunidade. E a partir daí, com um grupo de alunos que a gente construiu dentro da Universidade de Tiradentes, foi possível a gente coordenar uma equipe para que gerasse esse evento em prol, né, das pessoas que passam fome aqui em Aracaju. E com fé em Deus que a gente consiga também alcançar outras cidades e outras pessoas também, outras famílias. Então, mais uma pergunta. Qual é a importância desse projeto para a sociedade? Principalmente incentivar outras pessoas a que façam isso também. Obviamente que aqui é só um embrião. É um momento onde a gente vai conseguir, com um pequeno grupo, fazer a diferença parcial. Mas se todo mundo aqui que estiver presente hoje tiver essa iniciativa de fazer com que isso aconteça outras vezes, que fomente novamente novos eventos nesse sentido, a gente vai conseguir sim, né, fazer a diferença. Sim, como fazer, se a pessoa que está nos assistindo, como fazer para participar desse evento, para poder cooperar com o evento? A gente está aceitando doações de alimentos até o dia de sábado, que é quando o nosso evento acaba no dia 6. Tá? Então, por enquanto, nossas inscrições estão encerradas para o certificado da universidade. Que a gente tem um auditório que cabe 250 pessoas e fechamos 300. Tá? Então, hoje a gente está com essa dificuldade boa para se resolver. Porém, nossas doações elas estão abertas para quem quiser, quem se incentivar, né, quem se motivar em fazer a diferença, pode vir trazendo, que com certeza vai fazer bem a alguém. Qual é o local que pode deixar a sua contribuição? Pronto, aqui a gente está no Bloco G, no Auditório A da Universidade de Tiradentes, Campus Farolândia. Então, eu quero agradecer, muito obrigado pela sua participação. Gente, se você quiser estar participando desse evento, você pode estar trazendo a sua doação, que com certeza você vai estar ajudando bastante. Estamos começando a partir de agora. Entrevistas. Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Gente, estou voltando mais uma vez, depois do primeiro bloco da nossa programação, onde levamos uma palavra abençoada, uma palavra de fé, uma palavra, pois nós sabemos que Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, estar a todo tempo guardando as nossas vidas. Então, já voltamos também com o doutor Heleno, com a palavra de vitória. Doutor Heleno, que é advogado, que é pastor, já voltamos também com ele com a palavra de vitória. E agora, nós estamos no segundo bloco da nossa programação. E dessa vez, como já foi falado, nós estamos aqui com quem? Com a profissional, a Cássia Costa, ela que é advogada
e ela vai estar falando um pouquinho conosco sobre casamento. Então, meus amados, meus seguidores, eu quero vocês ligadinho conosco. Eu quero que vocês usem o seu dedo de Deus, a sua mão de Deus, como eu costumo falar, e compartilhe a nossa programação. Pois à medida que você compartilha a nossa programação, outras pessoas, teus amigos, teus vizinhos, teus conhecidos, vão estar compartilhando também com outras pessoas que eles já conhecem, e pode ter certeza que a nossa programação, ela vai crescer cada vez mais. E além da nossa programação crescer, o que é que vai acontecer? O conhecimento vai chegar para a sociedade. E é muito importante, porque nós precisamos conhecer a verdade. À medida que nós conhecemos a verdade, não temos sofrimento. Como assim? Porque à medida que nós conhecemos a verdade, nós vamos saber onde vamos procurar os nossos direitos. Como é que nós devemos fazer? É por isso, que a Bíblia vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez que nós conhecemos a verdade, pode ter certeza que nós vamos saber qual é o profissional que vamos procurar, onde nós vamos adquirir os nossos direitos. Então eu quero você ligadinho agora, que nós vamos estar conversando com ela, com a Cássia Costa, que é advogada, que nos recebeu assim maravilhosamente bem. Quero agradecer pela recepção, quero te agradecer por ter nos recebido para falar de um assunto tão relevante. Como é maravilhoso poder estar aqui, saber que você está aqui para agregar conhecimento à nossa sociedade, pois o nosso programa é para isso. O nosso programa serve de utilidade pública, para estar levando conhecimento também para a sociedade, para que a sociedade ela possa estar adquirindo conhecimento. A Cássia, é muito bom estar com você. Obrigada, Ju, obrigada. Eu agradeço a oportunidade de contribuir, levando esclarecimentos jurídicos, para que as pessoas, uma vez as pessoas conhecendo a dimensão dos seus direitos, elas se tornam mais conscientes, elas se tornam mais líderes em suas perspectivas de vida, para poder perseguir o direito, que é o bem da vida, As pessoas se sentem mais seguras, onde pleitear, onde buscar, o que buscar. Isso é importante para todo cidadão. Então, meus amados, eu quero vocês ligadinho conosco, porque a partir de agora começa com ela, com a doutora Cássia. É ela que vai estar conosco nessa programação, e tenho certeza que o conhecimento dela, o pouquinho do conhecimento que ela vai compartilhar hoje conosco, vai servir de grande valia para você. Então, doutora, nós vamos começar falando um pouquinho e levando, porque nós temos visto, no tempo que nós estamos vivendo, quer dizer, todos os momentos são importantes falar sobre conhecimento, mas nós temos visto que esse assunto, o qual nós vamos tratar no dia de hoje, é muito importante para a sociedade. E muitos não conhecem o seu direito. Por isso que nós escolhemos esse tema para estar levando para a sociedade. E nós vamos falar hoje sobre casamento, gente. E nós vamos começar com a pergunta: como a legislação brasileira reconhece uniões estáveis e quais são seus direitos equiparados aos do casamento civil, doutora? Então, veja, Ju, tanto o casamento quanto a união estável são formas de convivência legal, não é? Sim. Tem uma diferença assim, gritante assim, entre o casamento e a união estável, quanto à formação. O casamento é um contrato civil, é mais formal. A união estável não. A união estável se faz de forma pública, duradoura, informal, a partir de uma convivência, não é? Com relação à legislação brasileira, o casamento é amplamente, conhecido, sim. A união estável não. A união estável foi pela Lei 9.278/96, que regulamentou essa convivência familiar. Tem também o artigo 1723 do Código Civil, que determina os parâmetros da união estável, Sim. Tem o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que também diz que a união estável goza da proteção do Estado, reconhece, o Estado reconhece essa união estável, e aferindo a quê? Proteção legal. O mais importante nessas legislações, Ju, o artigo 1723 do Código Civil,
veio depois, né, o Código Civil de 2002 veio depois da própria lei que regulamenta a união estável, ele é de uma clareza assim solar, porque ele não só coloca os pré-requisitos para a configuração da união estável, como ele determina na sua redação. Ele diz assim: é reconhecida a convivência familiar entre o homem e a mulher, e agora em relações homoafetivas, Sim, não é? sim. Desde que configurada numa relação pública, duradoura, contínua, com o objetivo de estabelecer para o objetivo de constituir família. Então, isso está lá no 1723. Certo. E a gente parte de um princípio assim: eu vivo com uma pessoa. Será que eu vivo numa união estável? Essa união estável, o próprio artigo da lei diz, tem que ser pública, tem que ser reconhecida na sociedade como um casal, não é? A coletividade, a sociedade tem que reconhecer aquele casal ali Sim. como marido e mulher. Sim. Tem que ser contínua, tem que ser duradoura e tem que ser com o objetivo de constituir família. Porque hoje as relações estão mais livres, né? De repente o casal começa a namorar e vai morar um com o outro. Sim. Mas isso não quer dizer não se configura a união estável. Ai, como é maravilhoso você falar sobre isso, né? Porque nós temos visto muitos que se juntam, que vão morar junto e já está achando que está na união estável. Não, isso não cada caso é um caso. Sim, não sim. Não é porque tenho meu namorado, vou morar com ele, que eu estou na união estável. Tem que verificar o pressuposto e o objetivo de estabelecer, de constituir família. Tem que ser baseada, tem que ser contínua, tem que ser duradoura, tem que ter, por exemplo, morei hoje com o namorado, ele tem a vida dele, a gente vai, a gente mora junto, divide algumas contas, mas tudo bem, se deu, deu, se não deu, não deu. Não se configura a união estável nesse sentido. Nesse sentido, não, né? Sim. Muitas vezes, aí você pergunta, mas Cássia, o que é que vai configurar essa união estável, né? Sim. O plano de saúde, o imposto de renda, as contas juntas, né? O endereço naquele lugar para receber as correspondências, o objetivo de construir família, de criar, de ter filhos, né? Aí você faz outra pergunta, mas Cássia, e o tempo? Eu moro há um mês, será que eu já tenho uma união estável? A própria lei, nem o artigo 1723, nem a 9.278, esclarece que precisa de um tempo. São condições particulares, sim, que o juiz vai avaliar. Agora, para requerer os benefícios da Previdência, aí a Previdência vai requerer o tempo. Não é que você está morando um mês, você já vai requerer a Previdência. A Previdência, né? Sim. E parece que são 2 anos que tem que estar configurada ali para você ter direito a uma pensão, a pleitear os seus direitos. Entendi. Então, meus amados, não é só morar junto, não é só se juntar, não é só dizer, não, a partir de agora eu saio de casa e vou morar com o meu namorado, vou morar com o meu noivo, vou morar com essa pessoa. Não, não é assim. Você tem que ter todo esse conjunto, todo esse aparato a qual a Cássia acabou de falar. Então, por isso que eu digo que é muito importante você conhecer. É conhecer, porque muitas das vezes, né, falando nesse caso que você falou agora sobre Previdência, eu já vi casos assim, da pessoa ir até lá e não ter direito e ser negado por não ter todo esse conjunto qual você acabou de falar, esse Cássia. Conjunto de condições, esse tempo. Sim, sim. É? Então, são questões que são levadas em consideração quando a pessoa vai buscar o seu direito como convivente de uma união estável, né? Sim, agora... É importante ver isso. A Cássia, você observe, né, o quanto é importante levar conhecimento, né? Como é maravilhoso as pessoas conhecerem. Porque muitas das vezes, a Cássia, as pessoas erram por não conhecer. Isso, é verdade. Então, olha a importância
de você estar assistindo uma programação dessa, onde tem um profissional qualificado levando esse tipo de informação, você só erra agora se você quiser, porque você pode sim agora procurar e você se adequar a esse conjunto qual foi falado para que você possa estar dentro da lei. Então é muito importante. Muito importante. Um outro aspecto que a gente tem que considerar com relação à união estável, Sim. que você sabe que já é reconhecida na nossa legislação civil, a própria Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º, já determinou ou já conciliou lá e já colocou na sua redação a importância da proteção do Estado e a facilitação da conversão em casamento. Né? Sim, sim. Então, assim, isso é... Fala um pouquinho, Macássia, Então, sobre isso. Isso é super importante. A pessoa está lá, já tem 2, 3 anos, 6 meses, ou 5, 10. Aí, e agora? Eu quero que isso se torne público, legítimo. Eu posso ir no cartório com o meu companheiro e lá me manifesto o meu interesse, informar a união estável, consolidar Sim. a união estável por escritura pública e ali e ainda posso até, depois de consolidar como escritura pública, eu tiver a minha escritura pública, eu posso também fazer essa conversão em casamento. Ou seja, eu não vou correr todos os proclamas Sim. que o casamento exige, as formalidades, Sim, né? sim. A união estável já vai ser ali, manifesta o interesse da conversão em casamento e já vai facilita, não corre aquele tempo todo Sim. que a lei determina para o casamento. Como já facilitou, né, doutora? Já facilita mesmo, porque o próprio Estado, a própria Constituição Federal determina essa facilidade. E uma outra coisa também, a Lei 14.382 de 2022, que é uma lei recente, né? Sim. Diz ainda assim que pode ainda colocar o nome, eu posso colocar o nome do meu, Sim, do sim. meu marido, Sim. né? Do meu companheiro, marido não, do meu companheiro, Sim. eu posso ter o sobrenome dele. Desde que Na união estável. Na união estável. Eu Sim. posso adquirir o nome do meu companheiro, desde que eu requeira lá por escritura pública, e já vai constar lá o sobrenome do companheiro. Que maravilha. Então, tá vendo como é importante? Agora quer dizer, tudo facilitou, não foi acaso? Tudo facilitando. Uma outra coisa também, uma outra vitória, não foi o reconhecimento das relações homoafetivas, Sim, né? sim. De 2011, o próprio STF já consolidou essa matéria, né? Sim. Em 2013, teve uma resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, que determinou que os cartórios são obrigados a consolidar, fazer o casamento, celebrar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma vitória importante. Importante, né, para toda com certeza. a sociedade, Com né? certeza. Pelo menos agora já vai viver com uma maneira, vamos dizer, legalizado pelo Estado, legalizado na sociedade. Eu acho, sabe, Jo, o que fica aqui importante isso é que a união estável, embora a única diferença é a forma como essas relações são constituídas, né? Sim. O casamento é constituído de uma formalidade da lei, a união estável é mais flexível, mas a união estável, as pessoas que convivem em união estável, elas têm os mesmos direitos de quem tem uma relação celebrada pelo casamento. Entendi. Entendeu? E a gente vai falar um pouquinho desses direitos. Vamos. Né? Então, meus amados, como é maravilhoso. Então, continue usando o seu dedo de Deus, continue usando a sua mão de Deus e vai compartilhando da nossa programação. Ô, Acácia, e como funciona o regime de bens no casamento e quais são as opções disponíveis? Veja, antes de falar especificamente nesse regime de bens, né? Sim. A gente precisa esclarecer esses direitos da união estável, né? Certo. A companheira, ela tem direito à pensão em Sim. caso de dissolução Sim. dessa união estável, né? Sim. Ela tem direito sim à pensão do marido, porque a pensão é de acordo com necessidade e possibilidade. Não é porque ela é companheira que está em união estável que o companheiro deixa e ela não tem direito
direito a nada. Sim. Porque os deveres do casamento, né, está lá no 1724, os deveres da união estável são a assistência mútua, a lealdade, respeito, cuidar da educação dos filhos. Então, os mesmos direitos da pessoa, da companheira da união estável, são os do casamento. Sim. Então, a companheira tem esses mesmos direitos. O outro direito também é a guarda e a proteção dos filhos. Às vezes vão me dizer assim, mas eu nem me casei com ela quer ter direitos. Sim, primeiro que os filhos são sempre filhos. Sim. E os filhos têm sempre direitos. Sim. E a companheira, se não tiver assistência, ela também vai ter direito. Entendeu? Porque a lei só prevê necessidade e possibilidade. Sim. A possibilidade de quem vai pagar os alimentos e a necessidade de quem quem vai precisa, receber. de quem vai receber. Sim. Então, a lei resguarda também, no caso da companheira, a questão também da partilha de bens. Eu tô enfatizando essas questões, Sim. sabe por quê, Ju? Porque, às vezes, como advogada, a pessoa vem assim, termina uma relação de união estável e vem muito nervosa. Doutor, e agora? Como eu faço? Como eu faço? Não tem direito a nada. E aí, como é que vai ficar? Ele disse que não vai dar pensão, ele saiu de casa, ele disse que não vai me dar nada, porque ele disse que eu não estou casada com ele. Então, não é bem assim. Todo o patrimônio adquirido na constância da união estável Sim, é sim. meio a meio. A companheira é meieira. Meieira. Então, assim, houve a dissolução da união estável, aquele patrimônio adquirido na constância vai ter que ser meio a meio. Aí, o que ele tinha antes? O que ele tinha antes é dele. É dele. Não faz essa menção. Sim. Isso é uma questão na dissolução. Sim. Uma outra questão, vive em união estável. Se meu marido morrer, eu vou ter direito a quê? Entendeu? Sim, sim. Por que, doutora, estão dizendo que eu não tenho direito a nada, ao que ele já tinha? Porque eu não sou mulher dele? Nada a ver. Vou dar um exemplo. Todo o patrimônio que você construiu na constância da união estável, você é meieira. Metade seu, a metade dos filhos. Sim. Se ele tiver filhos com outra mulher, os filhos dele e os filhos seus. Sim. Mas a metade é sua. Os 50% é seu. Ô, doutora, os 50% é dos filhos. deixa pra gente deixar, né, bem claro. Doutora, então quer dizer, a metade, a partir do momento que os dois se juntaram, aquilo ali que é construído, Isso. tudo aquilo que é construído com eles dois juntos, é a metade dela e a metade dele. Metade dele, Se ela justamente. chegar a ter filhos com ele dessa união, haver a separação, então a metade dele e depois junta com os filhos. É isso? Não, aí a gente Vamos vai explicar. vamos Veja, explicar. Porque uma questão é o direito de herança. Certo. A outra questão é partilha de bens em divórcio ou Certo. dissolução de união estável. Pronto, tá? fala um pouquinho da partilha de bem, divórcio e da união estável, e depois nós podemos entrar na partilha da herança. Certo. Veja, na união estável. Sim, Dissolveu a união estável. Certo. Né? Não dá mais para conviver, vamos ter a dissolução em juízo. sim, O que foi construído, o patrimônio que vocês adquiriram na união estável, vai ser metade dela, metade dele. certo. Os filhos não entram, Sim. porque filho só tem direito na herança. Na herança. Tá? Isso. O patrimônio é do casal. Certo. Pronto. Isso é uma questão. Quem convive em união estável tem direito à meação do patrimônio adquirido em conjunto por esforço comum. Certo. Tá? Certo. Aí vai dizer assim, mas ele botou 20 mil, eu botei só 5, ele vai me dar só 5? Não, meio a meio. Porque é conjunto, é o que vocês construíram juntos. Entendeu? Entendi. Então, assim, meio a meio. Certo. Agora, a questão é a herança. Herança. O convivente morreu. Sim, Vamos dizer assim, João e Maria viviam em união estável. sim, Né? João e Maria tinham um patrimônio de 100 mil, vou botar contas Sim. bem lógicas, Sim. né? 100 mil eles construíram na união estável. E 100 mil ele já tinha antes. certo. E aí, doutor, eu vou ter direito? Tem. O que vocês construíram na constância, com a morte dele, você é meieira. Metade do patrimônio é seu, metade dos filhos. E o patrimônio que ele tinha antes
da união estável, você entra na condição de herdeira. Na mesma proporção dos filhos. Então, assim, esse patrimônio vai ser na condição de herdeira em relação aos 3 filhos. Sim. Tá? Isso já é uma posição pacífica do STJ. O STJ já tem consolidado, porque antes dizia que só a mulher casada é que podia ser. Mas aí a isonomia, a dignidade da pessoa humana. Sim, né? sim. Se a própria Constituição Federal equipara a união estável ao casamento, Sim. por que tratar diferente? Então, não tem porquê. A companheira tem direito à herança, também concorrendo com os filhos. Então, esse patrimônio é separado. Entendeu a diferença? Entendi, sim. Na separação, é só construir junto, porque eu quero a dele, sim, ele morreu. Sim. Agora, morrendo a herança, metade do que construiu junto o patrimônio é dela, com a metade dos filhos. E o outro, ela entra na condição de herdeira, igual em aos condição filhos. de igualdade para os filhos. Que maravilha! Então, que maravilha, né, que nós mulheres, né, estamos adquirindo esses direitos, né? É maravilhoso, porque nós sabemos a luta, né, que a mulher, ela luta pelos seus direitos, o quanto ela é massacrada muitas das vezes, né? E o quanto ela tem lutado para adquirir esses direitos, né? Isso, Ju, o artigo 1790 lá do Código Civil tinha essa distinção, mas isso foi derrubado pelo STJ, STF, os tribunais superiores, né? Consolidaram essa posição, porque tem que ser tratado com isonomia, tem que ser tratado com igualdade, tem que ser respeitado o princípio basilar da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É uma vitória. É uma vitória. Eu acho assim que ficou mais claro agora sobre os direitos da companheira. Sim, né? Sim, bem mais claro. Então, meus amados, você está acompanhando a nossa programação com esses esclarecimentos, com esse conhecimento, e é muito importante você compartilhar da nossa programação. E você pode dizer, mas pastor, o que é que eu vou fazer se a programação terminar e não der tempo do meu colega assistir, não der tempo do meu vizinho assistir? Como eu faço? Aí você envia o link da nossa programação e eles vão poder assistir a hora que eles quiserem. Quando eles chegarem em casa, quando sair do trabalho ou quando estiver na academia, eles vão poder estar assistindo no celular. Ou talvez eles vão estar em casa. Vai chegar aquela madrugada que eles perdem o sono, vai ficar rolando para um lado e rolando para outro, e eles vão dizer, vou assistir a programação Conhecendo a Liberdade. Então eles vão entrar e vão estar assistindo e aprendendo muito mais. Então é importante você estar compartilhando. Ô, doutora, vamos para mais uma pergunta. O regime de bens. Né? Daí... Eu acho super importante. Pronto, então vamos falar sobre isso, né? Sobre os direitos em relação à pensão alimentícia. Nós vamos falar sobre essa e vamos falar sobre essa outra aqui. Como a lei aborda questões de infidelidade e alienação afetiva no casamento. E se quiser falar um pouquinho sobre essa aqui, o regime a doutora está querendo. Super importante. Sim, fale, doutora, pode falar. Regime de bens, sim. Né? Muitas vezes uma pessoa se casa, aí, e agora? Qual é o regime? Bota aí comunhão parcial, ou pode universal, sim. Né? Você sabe que é de tão grande importância que a própria lei estabelece que se não for escolhido o regime de bens, né, sim. Lá no requerimento para o casamento, sim. Aí fica o da comunhão parcial de bens, que há muito tempo atrás era da comunhão universal, lá no tempo das nossas avós, nossa mamãe, né? Mas agora não, é da comunhão parcial. O regime de bens é super importante que o casal tenha conhecimento, sim. Porque o regime de bens é o estatuto patrimonial do casal, é o planejamento familiar. O regime de bens, Ju, tem uma importância tão grande durante a convivência do casal, né? Não somente durante a convivência, mas também com relação a um divórcio, sim, né? Sim. Como é que ficam esses bens, sim. E também com relação à morte de um dos cônjuges, né? Então,
tudo isso tem que ser pensado e refletido, né? Qual é o regime que eu vou escolher, né? Tem algumas particularidades que eu vou falar aqui rapidinho, Sim, né? sim. Sobre a pessoa que vai se casar, ela precisa ter consciência de que o regime que ela optar vai gerir a vida dela. Sim. Retirando essa relação poética do casamento, né? Aquela coisa amorosa, né? Que tem que ter o afeto, né? É primordial, mas acima de tudo, o casamento é um contrato. Sim. É um Razão. contrato de direitos, obrigações, né? Tem que tudo estar estipulado. Então, nada mais justo que você conhecer como vai gerir essas suas finanças. A gente tem os 4 regimes de bem. Tá? O da comunhão parcial, o da comunhão universal, o da comunhão final nos aquestos, né? E Sim. da separação total de bens. Sim. O da comunhão universal, ele era o que era usado antigamente. Sim, né? sim. O da comunhão universal é assim, tudo que foi conseguido, o que tinha antes e durante, dos dois. Dos dois. É meio, metade, Sim. metade para cada um. Esse é o da comunhão universal. Só que todo regime consta uma exceçãozinha. Qual é a exceção desse regime universal? A exceção é que as dívidas que um dos cônjuges tinha anteriormente Entra também. Não entra. Não? Não entra. As dívidas não. A não ser que se prove que as dívidas foram para o crescimento comprar alguma coisa para o casal. Sim. Mas se não for provado isso, dívidas anteriores não entram. Quando o casal opta por essa comunhão universal, tem que ir fazer esse registro de cartório. Sim, né? sim. Vai apresentar esse contrato, né? Sim. Dos bens que cada um tem. Sim, Para sim. que fique ali registrado. É super importante isso. O da comunhão parcial é o que se usa mais quando o próprio casal não opta. Sim. O da comunhão parcial só entra na partilha aqueles bens que foram constituídos durante a convivência, né? Sim. Aqueles que não foram constituídos é só Dele. Agora, em caso de morte, aí A mulher. a cônjuge Ah, o cônjuge sobrevivente, Sim. né, entra na condição de herdeiro. Herdeiro. Esse é da comunhão parcial. Sim. Tem uma outra questão importante da comunhão parcial. A comunhão parcial, tudo que for prêmios, tudo que receber, cartão de loteria, é partilhado. Agora, herança e doação, não. Não. Herança e doação só pertence ao cônjuge. É? Gente, isso no divórcio. No divórcio. Herança é diferente. Na morte, Entra também. morrendo, aí ela entra na condição de herdeira para receber os bens que ele já tinha, que era só dele. Era só dele. Né? Sim. Por exemplo, vamos dizer que ele receba uma herança de 1 milhão. Sim. Enquanto está vivo, se separarem ali, se divorciarem Sim. ali, ela vai ter direito à meação do que ela construiu, é a comunhão parcial de tudo que foi construído. Sim. Mas herança e doação não entra. Não entra. Mas ele morrendo, esse 1 milhão que ele tinha na conta, ela vai ser meira, Sim, bens sim. que tiveram na Constituição, e vai entrar na condição de herdeira, partilhando com os filhos. Com os filhos. Entendi. Entendeu a diferença? Entendi. Né? Como Herança é uma importante, coisa, né? divórcio é outra. Doutora, é porque a herança era antes do casamento? Vamos dizer que ele recebeu mesmo na união, mas aquela herança já veio de lá de trás? Não, é porque no regime, Jô, de comunhão parcial, se partilha tudo que foi construído na constância. Certo. É como da união, Sim. da união estável também, que tem o mesmo regime. Sim, Mas doações e herança não fazem parte. entendi. Por exemplo, João e Maria são casados. Sim, O regime de comunhão parcial de bens. Ok, tranquilo. sim, Maria não quer viver mais com ele. sim. Mas sabe que ele recebeu uma herança de 1 milhão e ele tem um patrimônio de 500 mil que construíram junto. Sim, Maria vai ter direito à meação daquilo que ele construiu junto. certo. A herança não, é só dele. Entendi. Se fosse da comunhão universal, teria direito. Teria direito. Mas na comunhão parcial, não. Certo. Então, se vai se separar, ela só vai ter direito Ao aos que 250 Sim. mil, que foi o que ela construiu. Sim, sim. Agora, vamos dizer que está tudo bem, maravilha, vivendo, ele morre.
metade dela do que construiu, metade dos filhos, e ela entra na condição de herdeira para herdar os bens particulares dele. Entendi. Isso está lá no 1829 do Código Civil, tem uma redaçãozinha assim meio truncada, mas a gente esclarecendo dá para entender. Então, como é bom você ter conhecimento, e você que está talvez passando por uma situação dessa, procure conhecer os seus direitos. Não faça de qualquer jeito. Procure um advogado, procure uma advogada, procure estar conhecendo os seus direitos. Não fique querendo se descabelar, querendo chorar, querendo morrer. Eu vou morrer porque eu estou separando, ou porque faleceu, ou fez isso, ou fez... Não faça isso. Mas você procure, antes de você tomar qualquer atitude, você procure os seus direitos. Ô, doutora, para a gente encerrar o nosso programa desse dia, né? Eu quero saber mais uma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre a herança alimentícia. A pensão alimentícia. A pensão alimentícia. Quais são os direitos dos cônjuges em relação à herança e pensão alimentar? Pensão de alimentos é determinada por lei com relação à necessidade e possibilidade, né? Certo. Ora, às vezes, uma pessoa... Vou dar um exemplo que muito aparece corriqueiramente, né? Sim, sim. Vamos dizer que a mulher vive 30 anos, nunca trabalhou, sempre viveu por lá, e o marido resolve se divorciar. A gente está falando de casamento. Sim, agora, né? sim, sim. Essa mulher tem direito à pensão? Tem sim. Primeiro que as condições dela são favoráveis, porque a mútua assistência é lá dos deveres do casamento, está no Código Civil, né? Então, o princípio da solidariedade também. Então, eu não posso deixar uma mulher que viveu 30 anos comigo sem assistência. Não é? Sim. Então, se ela não tem condição de trabalhar, ela não tem condição de se inserir no mercado de trabalho, sim, ela não tem condições de retorno, o marido vai ter que sim ajudar ela. Vai ter que conceder essa pensão a ela. Isso vai ficar determinado judicialmente. Ô, doutora, e tem prazo para essa pensão? Então, veja, Ju, cada caso é um caso. Certo. Né? Vamos dizer, cada caso, é uma circunstância que serão avaliadas pelo julgador. Certo, né? Sim. Uma questão é uma mulher que conviveu 30 anos, está com mais de 60 anos ou 60 anos, nunca trabalhou, nunca exerceu atividade fora, o marido está trabalhando, o marido tem condições de manter a pensão dela, e ele dizer que não dá, a lei não ampara esse tipo de procedimento, por causa do princípio da solidariedade e da mútua assistência. Sim. Ela não tem condições de retorno ao mercado de trabalho. Sim, ela sim. não tem condições de trabalhar. Ela nunca trabalhou fora. Então, ele vai ter que dar essa pensão a ela. Quanto, doutora? Não sei. Mas ele vai ter que conceder essa pensão, ou 10%, ou 20%, ou 30%. Sim. Porque o pré-requisito que a lei determina é isso. É a possibilidade de quem vai dar. Sim. E a necessidade de quem precisa. Sim. Né? Sim. Então, esses parâmetros são avaliados pelo julgador. Muitas vezes, o homem só ganha um salário mínimo. Sim. Aí a mulher vai pedir 50%. É complicado. Fica complicado. Ou 60%, ou 40%. Uma parte ele vai ter que ajudar. Sim. Vai dar o quanto ele puder da pensão alimentícia, né? Mesma coisa para os filhos. Os filhos é inegável, né? Sim. Inegável porque os filhos gostam de proteção do Estado. O pai e a mãe têm a obrigação de dar educação. A educação, não só a educação para a vida, como Sim. assistência financeira, alimentar, educacional, tudo. Então, a pensão para os filhos vai ter sempre que ter. Sim. A pensão para o cônjuge é que tem essas condições. Um outro caso que a gente pode abordar, uma mulher jovem que trabalha, que tem o seu salário. O marido vai ter que dar pensão a essa mulher? Não. A lei não vai abarcar, a lei não vai abrigar essa situação, Sim, não é? sim. Porque ela tem condição de se gerir, ela tem o trabalho dela, o marido tem o trabalho dele, ele também precisa sobreviver como ela precisa sobreviver. Sim, A sim. lei não vai acobertar isso.
né? Entendi. Então, assim, cada caso é um caso para se estudar, para se verificar. Uma outra questão é essa. Uma mulher jovem. Ela é jovem, mas ela não tem ainda o preparo, ela não tem um emprego fixo, ela ainda está estudando, se divorcia, aí a lei vai estabelecer, o juiz lá vai estabelecer um prazo para ele conceder essa pensão, ou de 1 ano, ou de 2 anos, não é? Mas vai ter que dar essa assistência até que ela possa se inserir no mercado de trabalho, ou de 1 ano até, ou de 6 meses, mas ela não pode também ficar sem assistência nenhuma. A lei vai determinar um prazo para que ela se qualifique. Sim. E ela possa arcar com as próprias necessidades dela. Sim, sim. E hoje as mulheres estão tão empoderadas. Né? Sim, estamos sim. tão donas de nós. Que maravilha, né? Que a gente vai à luta, a gente Sim. consegue, a gente dá a volta por cima, né? E a gente consegue sobreviver, sim. Agora, se o outro pode dar uma assistência, um amparo, muitas vezes eu já recebi até clientes dizendo: doutora, mas eu só estou estudando, e agora o que é que vai ser da minha vida? Eu digo: não, vamos pedir, vamos solicitar uma pensão para você. Ele vai sim dar essa assistência, agora ou por 1 ano ou 2 a gente vai pedir, e a justiça vai conceder pelo princípio da solidariedade, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pelo princípio que está lá no Código Civil mesmo, da mútua assistência, né? Sim. Então, assim, esses princípios que determinam os caminhos da lei não podem ser renegados. Sim. Né? Os princípios são sempre valorizados na análise do artigo da lei. Sim. E por esse princípio, a pessoa vai ter direito, sim, à pensão. Agora, como eu disse a você, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa diz assim: doutora, eu sei de uma amiga minha que ganhou 40%, eu quero 40%. Sim. Mas veja, as circunstâncias que determinaram a pensão dela para 40% não são as mesmas da sua. Sim. Cada caso é um caso, o juiz vai avaliar pelo princípio também da boa-fé. Em todas as relações, a gente tem que manter o princípio da boa-fé. Sim. Né? Você não pode querer tirar do outro o que o outro não tem a obrigação de dar e nem pode dar. Sim. Então vamos com calma, né? Cássia, eu quero te agradecer demais por esse conhecimento. Quero te agradecer demais pelo conhecimento que levou à nossa sociedade. Agradecer muito por estar aqui conversando com você. Eu costumo dizer que cada programa que eu gravo, eu vou adquirindo conhecimento, né, em várias áreas, porque nós vamos entendendo, né, de um lado, de outro, e nós vamos podendo até ajudar as pessoas que vão chegando até nós, até direcionar a profissionais para que esteja procurando, para que você, meu amado, não venha sofrer sem conhecimento. Cássia, deixa uma palavra aí de incentivo para essa pessoa que nos assistiu. Deixa aí, você fica à vontade para olhar para as câmeras e deixar uma palavra de incentivo para elas. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Aqui a Jo, né? Que bom. Me possibilitou essa oportunidade de levar esclarecimentos, né? Eu digo só a cada um de vocês que estão assim nos assistindo, né? Você conhecer a medida do seu direito é fundamental, né? Isso dignifica, isso enobrece, isso lhe dá ferramentas, instrumentaliza você a perseguir, a questionar, a exigir os seus direitos de cidadão. O conhecimento do direito é muito bom. Eu agradeço a oportunidade, tá? Estou à disposição aqui de todos vocês. Obrigada. Então, gente, nós vamos deixar no rodapé da nossa programação, está aqui no rodapé, o Insta da doutora, está aqui para que você possa acompanhar a Cássia Costa. Você pode entrar, que vai estar o Insta dela no nosso rodapé. Também vai estar no nosso rodapé o Insta da pastora Jo, da Louvor para Cristo e da Converte também. Está aqui o Insta da Converte TV e do site da Converte TV também. Você pode estar entrando em contato junto conosco, pode estar entrando em contato também com o pastor Jorge, que pode ter certeza que o pastor Jorge Eduardo vai ter o maior prazer de estar interagindo junto com você. No demais, nós vamos ficando por aqui. Muita graça, muita paz e muita luz aos seus caminhos em Cristo Jesus.